Olá, boa tarde, mães. Bem-vindos à live do Enfrentando a Dislexia. Tudo bom? Bem-vinda. Eu sou Caroline, sou disléxica e fundadora aqui do canal Enfrentando a Dislexia. Temos uma convidada especial que é a Karina, ela é uma psicopedagoga e ela é uma psicopedagoga clínica, né? Então ela atua ali na área justamente prática da dislexia, da dificuldade de aprendizagem, e agora eu vou chamá-la e a gente vai falar sobre como você pode ajudar o seu filho a ler e escrever. Olá, Olá, Carol, tudo bem? tudo bom? E você? Oi, tudo ótimo. Ah, então tá bom. Quer se apresentar, Karina? Eu quero. Boa tarde a todo mundo. É um bom feriado para todos, né, aqui no Brasil. Eu sou Karina Tavares, eu sou pedagoga e psicopedagoga. Trabalho com crianças com dificuldades de aprendizagem, auxiliando no desenvolvimento das habilidades, né, ajudando essas crianças a gostarem de aprender, superarem suas dificuldades e serem mais felizes, né? Porque o que a gente quer é que as crianças sejam felizes aprendendo. Então, essa é a minha missão atualmente. Ai, que gostoso, que legal. E a gente queria trazer aqui para essa live, eu estava conversando com a Karina, um tema que fosse muito vivo, né, que estivesse aí pegando fogo no seu coração, que ajudar, né, o seu filho a ler e escrever. Como iniciar esse trajeto, né? Como ver, como observar se realmente o seu filho está com dificuldade. Às vezes você, mãe, está achando que ele está com dificuldade, e às vezes é só a idade, né? Porque ele é muito pequeno, ou porque ele na escola tem um método pedagógico diferente, então ele não está acompanhando. São vários fatores que hoje nós iremos elencar aqui, mas hoje você vai sair dessa live com um passo a passo, um mapa para que você consiga escolher e ver com atenção qual é o profissional que você tem que buscar e como buscar e com uma rede de apoio, como fazer essa rede de apoio. Então nós vamos falar sobre isso nessa tarde junto com a Karina. A Karina, ela tá no campo de batalha. Eu gosto de chamar a Karina porque ela tem o consultório dela. Depois ela vai falar onde é que é o consultório dela, se ela atende online ou presencial. Então ela atende todos os dias crianças com TDAH, com dislexia. Ela está na frente ali da batalha. Então ela é uma pessoa que eu gosto muito porque ela me entende. Às vezes eu sou tão enrolada, ela me entende por ser disléxica. Então eu gosto sempre de chamar ela aqui para as lives do Enfrentando a Dislexia. Então vamos lá, Maravilha. Karina. Que a gente chama? Vamos começar pelo aquele início que estava falando sobre o observar? Sim. Então, assim, quando a gente o tema da nossa live é: eu tenho um filho que tem dificuldade para ler e escrever, né? O que eu devo fazer? Por onde começar, né? Quais são os primeiros passos que a família precisa dar? Então, o primeiro tópico que a gente queria trazer para a live é a importância que tem do acompanhamento dos pais, né? Da observação dos pais no dia a dia da criança, que normalmente é naquele momento da lição de casa. Então, o quanto é importante que o pai, a mãe, o responsável que participa desse processo esteja super atento, acompanhando realmente, né, observando, ouvindo a leitura, entendendo como é que está a escrita dessa criança, para que, se você observe qualquer tipo de dificuldade, qualquer coisa que você acha que está fora do que seria esperado para aquela criança, você possa consultar a escola e entender realmente se aquela característica da sua criança é algo que faz parte da idade, né, que é esperado para aquela idade, se é algo que ainda não foi ensinado para aquela criança, né, porque existe todo um ciclo do processo de alfabetização, né, então os pais, eles não são preparados não são professores, eles são pais, né, é um outro papel. Então, ele não necessariamente sabe se aquele conteúdo já foi aprendido pela criança. Então, é bastante importante que eles consultem a escola para que tenha esse alinhamento, né? A escola é um personagem, vamos dizer assim, fundamental nesse processo de entender
se aquela criança realmente está passando por uma dificuldade, se é um processo normal do desenvolvimento da criança, dentro, né, do processo de aprendizagem. Então, é a primeira etapa, né, essa relação família e escola. Porque muitas vezes os pais, as mães, né, normalmente, estão ali no dia a dia com a criança, fazendo a lição de casa, às vezes até sendo cobradas pela escola. Então, é importante que esse olhar, esse acompanhamento seja feito com bastante cuidado. E um outro ponto que me ocorreu agora, é bastante importante que as mães evitem as comparações entre outras crianças. Porque, por exemplo, a gente pode ter N fatores que vão diferenciar uma criança da outra, como, por exemplo, o tipo de escola, né? Se a gente está falando de uma criança de escola pública, de escola privada, e dentro das próprias escolas privadas, a gente tem metodologias diferentes de ensino, né? Então, cuidado com as comparações. Não, se você optou por colocar o seu filho numa escola, você precisa, a comparação tem que ser com o grupo escolar dele, porque são aquelas crianças que tiveram a mesma oportunidade de aprender. Então, eu consigo comparar dentro do grupo que o meu filho está. Agora, comparar a sua criança com uma criança de uma outra escola, você já corre o risco de fazer uma comparação que não é adequada, né? Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com essas coisas. Mas estar com o olhar atento, com o acompanhamento próximo, o mais próximo possível da escola, é o primeiro passo quando você percebe uma dificuldade de leitura ou de escrita da sua criança, né? A Carol, ela é uma pessoa que tem vários exemplos maravilhosos, porque ela fez isso, né, na prática, e foi, inclusive, por esse caminho que, além de chegar no diagnóstico do filho dela com dislexia, ela se visualizou disléxica, né, se descobriu disléxica. Então, a Carol pode contar um pouquinho para a gente como que é isso, né, como que é essa relação dos pais com a escola, o quanto isso é importante na prática, né, enquanto mãe. Né? Sim, não é fundamental. Enquanto você estava falando, Karina, me veio à mente um workshop que eu participei e essa doutora falava assim, a professora fala que a criança tem dificuldade em uma coisa. E aí, quando a mãe ia no médico ou na psicopedagoga, a mãe falava que a criança tinha dificuldade em outra coisa. Então, essa relação que você falou no início, né? Família-escola. Olha como é importante. Porque se a mãe, que eu falo mãe porque o pai acaba, né, entrando menos aí na coisa. Sim. Se a mãe não conversar com a professora, não fizer reuniões, não participar da escola, não participar ali do dia a dia do filho, ela não vai saber realmente onde essa criança está com dificuldade. Porque por mais que nós mães, né, pensamos, a gente sabe, o filho é meu, eu sei tudo dele. Nossa, eu sei até o último fio do cabelo, eu conheço meu filho. Mas, na verdade, o seu filho passa mais tempo na escola do que em casa. Então, a professora, ela sabe onde ele está, onde está com a dificuldade, onde ele está errando mais, onde ele é mais inseguro. A professora percebe, porque ela estudou para isso, ela é treinada para isso. Claro que a mãe em casa vai perceber isso também. Só que é importante essa interação, né? Essa rede entre escola e família. E falando sobre comparação, aqui em casa, como eu tenho trigêmeos, né? No início era clássico, né? A gente não sabia que o Andrea era disléxico, então tinha muita comparação. Eu nem gosto de repetir, de lembrar, mas a gente fazia uma coisa horrível que eu sempre falo para os pais, não façam. A gente fazia competição de tabuada. Então a gente estava no carro para não usar celular, né? Nada disso. Então a gente ficava fazendo competição de tabuada. Os dois irmãozinhos, que nem um foguete, né? Respondiam, tá. O Andrea ficava horas. Vai, Andrea, vai, vai, vai. E ele contando. Ai, não precisa contar no dedo, não. Vai, vai, vai. E eu
né, nem lembrava de quando eu era pequena, eu tinha me esquecido que eu fazia a mesma coisa, contava no dedo do pé, para não mostrar que estava contando. Então, assim, é importante a mãe que está aqui presente perceber que essa relação entre escola e família é fundamental, essa relação de comparação, né, com amiguinhos ou com os irmãozinhos é tóxica, não funciona, não façam de jeito nenhum. E observar bem a criança. Às vezes a mãe eu achava que eu conhecia o meu filho, mas eu não conhecia, eu não sabia qual era o temperamento dele. Eu não sabia se ele era um visual, se ele era um auditivo, se ele era um sinestésico. Eu não sabia nada disso. O estilo de aprendizagem dele, né? O estilo de aprendizagem. E eu achando, só porque né, o menino nasceu, eu achando que eu sabia. Mas a gente não conhece, nós mães não conhecemos os nossos filhos. E quando eu fiz um curso, quando eu me informei, quando eu fui estudar e fui ver realmente quem era o meu filho, qual era o modo que ele aprendia, qual era o modo que ele conseguia absorver o conteúdo, aí, Karina, tudo mudou. Tudo mudou. Tudo mudou. E eu estava lembrando aqui, Carol, que o que a gente está falando agora tem muita relação com a nossa live anterior, que foi a teia de aranha, né? Que é os pontos, né, que conectam e que formam esse suporte para a criança. Dois pontos principais dessa teia de aranha, que é claro que é uma analogia aí, né? A gente está falando de uma rede de apoio, né, para a criança, é a família e a escola. A família e a escola, elas não podem ser adversários, eles têm que ser parceiros. Então, assim, se foi a escola que sinalizou uma dificuldade, é importante os pais ouvirem, porque a escola é que tem a preparação para identificar esses sinais que estão sugestivos de alguma dificuldade, que podem ser sugestivos que aquela criança precisa de um suporte adicional. E não criar um bloqueio e achar que a escola não quer fazer o trabalho dela, né? Então, isso também é um ponto que nem estava aqui no script, mas que vai surgindo na nossa cabeça nesse raciocínio, porque quando a gente fala de dificuldade para leitura e escrita, não é simples, né? Antes da gente entrar aqui, a gente fez uma pré-live, né, eu e a Carol, e a gente estava falando que não existe um mapa pronto, não existe um protocolo, siga por aqui, vira à direita, à esquerda, o GPS não tem o GPS da dislexia, né? É todo um caminho, um trajeto que a gente precisa seguir, né, que os pais precisam seguir, e o principal parceiro vai ser a escola, porque, como a Carol falou, muitas vezes, assim, quando a gente fala de aprendizagem de leitura e escrita, a escola é o papel fundamental, né? A família tem um papel essencial, mas a escola é o protagonista ali. É ali que a criança vai aprender, né, as letras, os sons, como ler, né? Então, é importante que os pais também interajam nesse processo, para que eles não fiquem de coadjuvantes, né? Para que eles realmente possam também ser protagonistas ali desse processo e conseguir ajudar essa criança, né? E aí, quando a gente fala dessa observação, a Carol fez um mapa, né, fez um levantamento de pontos principais do que a gente deve observar, né? Quais são esses tópicos que a gente pode observar enquanto pais, enquanto família, o que eu devo observar na minha criança? Você consegue passar pra gente, Carol, aqueles tópicos que você organizou? Sim, vamos lá. Se você quiser aproveitar, os pais que estão aqui nos seguindo, se vocês quiserem anotar ou anotar no celular, aí vocês... Porque são tópicos importantes, ou se não rever de novo essa live, são tópicos importantes. Então, vamos fazer aqui, número 1, se a criança apresenta dificuldade em comportamento ou ritmo das aulas. Então, se a criança tem dificuldade ali de ficar sentada, né, ou brigando muito, né, comportamento, a gente faz uma coisa geral aí. Número 2, se a criança possui dificuldade em realizar atividades escolares.
né? A lição de casa, trabalhinhos de escola e trabalhos em conjunto com o grupo, o grupinho, né, da classe. Se ela tem dificuldade, você já fica, observa. Número 3, se a criança apresenta dificuldade na leitura e na escrita, aí essa dificuldade... Carol, posso só complementar uma questão com relação ao comportamento? Que é um ponto bem interessante. O comportamento, muitas vezes, a gente não associa comportamento com aprendizagem, né? A gente pensa muito na atenção, mas o comportamento, ele fala muito sobre como está a aprendizagem da criança. A gente, antigamente, né, a gente falava muito da criança preguiçosa. A criança, naturalmente, ela tem uma necessidade de aprender. A criança é curiosa, é da natureza do ser humano, né? Nós, como Homo sapiens, né, a gente tem essa necessidade de aprender, de se desenvolver, é natural. Então, quando uma criança apresenta resistência à aprendizagem, existe alguma coisa bloqueando esse caminho. Então, assim, vários são os fatores possíveis, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, né, dentro dessa lista do que eu preciso observar. Depois a gente vai ver meio que um roteiro do que pode estar errado nesse caminho, mas é importante que, se o seu filho apresenta comportamento anti-aprendizagem, é porque tem alguma coisa que não está correta, tá? Então, fique atenta a esses sinais de comportamento. A criança que não gosta de fazer a lição de casa, a criança que fica postergando, evitando, ou quer fazer de qualquer jeito para acabar o mais rápido possível, alguma coisa está errada nesse caminho, né? Porque a natureza da criança é gostar de aprender, né? O natural não é o não gostar, não é a preguiça. Né? Então, assim, esse é um sinal bem importante para os pais observarem. E que na escola, muitas vezes, os pais são chamados pelo comportamento da criança. Né? É o comportamento que chama atenção. E esse comportamento, ele revela muitas coisas. Né? Então, assim, é um ponto bem importante. Olha que legal, uma coisa que enquanto você estava falando eu lembrei. O André, ele adora ir para a escola. Ele ama. Às vezes ele chora porque tem dias que acontece, eu tô sem carro, ou sei lá, aconteceu alguma coisa, eu não posso levar ele para a escola. Ele chora porque ele quer ir para a escola. E no período que a gente descobriu a dislexia, teve um problema na classe. Eu não entendi direito o que aconteceu. A professora depois me explicou. Ela estava falando sobre os artistas disléxicos e tal. E alguém da classe, não sei quem, sabia que o André era disléxico. E aquele era um período de negação do André. Ele não queria falar que ele era. Ele estava na sexta série, sexto ano. Ele não queria falar que ele era, então ele não queria mais ir para a escola. Ele chorava para ir para a escola, porque ele não queria ir para a escola. Aí eu falei, ué, se André está chorando para ir para a escola, é porque tem um problema, né? E aí a gente estava com acompanhamento psicológico, a gente estava com acompanhamento com a fono, a gente estava com acompanhamento com a neuropediatra. E estava tudo sob controle, mas aquele momento fugiu do controle. Eu não sabia o que fazer, Karina. A única coisa que eu sabia, que minha mãe me ensinou, era orar. Eu ficava orando, falando, meu Deus, me dê sabedoria, Jesus, o que eu tenho que fazer? Eu não sabia o que fazer. E aí, conversando com a professora, ela falou, olha, aconteceu isso, 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 dá um tempo para ele. Se ele não quiser vir, não venha, não force, devagarzinho ele... E aí essa professora que também tem um filho disléxico, uma mulher abençoada de Deus, voltou esse tema na classe, mas de um outro modo, falando sobre os artistas, sobre os cientistas, tanto é que ali ele conheceu sobre Albert Einstein, e veio para casa todo animado, e dali fez assim, ó, fez um tlac. Eu não sei quando é que acontece esse tlac nos disléxicos, mas acontece, e que daqui ele era resistente, daqui ele não queria saber da palavra disléxico. Ele quis fazer um e-book. Meu filho fez um e-book, tipo um guia, um passo a passo, de mapas mentais, porque é o que ele usa na escola, que ele sempre usou desde o primeiro ano, e que ele se encontra muito bem, ele adora fazer para estudar.
Ele fez, aí ele falou, mamãe, distribui para as crianças. Aí eu falei, meu Deus, para quem eu vou distribuir isso, né? Imagina, eu nem pensava em ter internet, em fazer Instagram, em ajudar outras mães, em passar conselho, em estudar. Naquela época eu nem pensava nada disso. E aí hoje, sabe quando a história vem toda assim, enquanto você estava falando, a história veio toda na minha cabeça. Eu falei, hoje, olha o propósito aí, o porquê de tudo isso, né? Então, o comportamento é fundamental. A mãe tem que estar de olho aberto. E dentro disso que você estava falando, me ocorreu aqui, né? Você falou quando que dá esse clique, quando a criança realmente tem o diagnóstico, que a gente está falando no caso do André, é uma criança que recebeu o diagnóstico, ele passou pelo processo que a gente vai comentar aqui. O que pode ajudar a criança, além do apoio da família e daquela rede de apoio que a gente estava falando? Existem alguns livros, felizmente hoje, a gente está falando de uma época em que a ciência tem se desenvolvido muito e tem muitos pesquisadores de diversos laboratórios no Brasil e fora do Brasil. Aqui no Brasil, eu acompanho muito o trabalho do laboratório LIDA, L-I-D-A, que é o Laboratório dos Desvios de Aprendizagem da Universidade de Marília, e eles têm um livro que é voltado para os pais e as crianças para entender a dislexia, como ela acontece, o que é a dislexia numa linguagem tranquila e fácil para a família, para a criança. E ali conta uma história de superação da criança com dislexia. É aí que a chavinha vira, né? Então, um material é esse do Lida, depois eu posso fotografar, porque eu tenho esses livros, eu fotografo e aí você depois pode postar nos stories, né? Eu acho que é uma boa. Então, tem esse do Lida, tem o da Samantha, que você já fez live com ela, Sim. né? Sim. Tem o da Samantha, e tem o do professor Gabriel Brito, que é o Mundo do Gabs, que é um pesquisador do Mackenzie, né, que é um profissional maravilhoso, que ele também fez um livro, que, se não me engano, o nome do menino do livro é o Pedrinho, e que também é uma criança com dislexia, e conta a história de superação, né, de todo o processo, desde a parte triste, que é a dificuldade, o processo de diagnóstico, e depois o processo de você iniciar aquela autoconfiança na criança, né? Porque é todo um processo. Exatamente. Assim, a criança está lá embaixo, aí vai subindo, né? Porque a gente precisa apoiar essa criança. Então, hoje existem literaturas voltadas para isso. Então, eu me comprometo de tirar foto, que eu tenho os 2 livros físicos. O da Samantha, eu não me lembro se é distribuição gratuita. Eu acho olhada. Eu acho que eu tenho, não sei. Mas é uma história, que falou, né? Isso, são historinhas. São livros que são histórias para famílias e crianças, ou que tenham dificuldade, ou que realmente já estejam no processo diagnóstico para dislexia. Okay. Então, é bem interessante, porque ajuda a criança a entender que existem, sim, dificuldades. É um processo, o diagnóstico não é algo simples, não é um exame de sangue que eu vou lá, faço o exame, recebo o resultado, tomo o remédio e curo. Não é assim, né? Mas existe uma super luz no final do túnel, né? Então, assim, existe todo um caminho lindo para essa criança, né? Quantos disléxicos maravilhosos a gente tem. Inclusive, você fez uma live, eu perdi essa live, eu vou ter que assistir gravada, que você fez live com o Pipo. Sim. O Pipo é maravilhoso. O Pipo, ele influencia positivamente muitas crianças. Eu tenho um paciente que se inspira muito no Pipo, porque ele foi uma criança, ele é um disléxico hoje, universitário, ele fez, eu não sei se ele já terminou o doutorado, mestrado, uma coisa assim, né? O Pipo? Então, assim, o Pipo. Sim, já terminou, parece que ele já é mestre em educação. Então, assim, são pessoas que fazem com que esse caminho da criança com dislexia brilhe, porque é isso que ela precisa. Ela precisa enxergar que ela tem um futuro, né? Então, assim, hoje ela tem dificuldades
ela vai superar essas dificuldades, ela não vai ficar igual, 100% igual a uma criança, a um adolescente, um adulto que não tem a dislexia, porém, ela tem muitas ferramentas para utilizar, que é o que a Carol ensina para os pais no curso dela, né? Sim, sim. Então, deixa eu deixar você seguir, senão eu fico aqui falando um monte, né? Ok, vamos lá. Ponto 4. Se a criança possui dificuldade em compreender conceitos matemáticos. Se a criança apresenta dificuldade em lembrar informações importantes. Isso aqui é fundamental. Não só conceitos informáticos, eu vou até colocar um adendo aí, conceitos também, tipo análise lógica. Em português, dificilíssimo. Se a criança possui dificuldades em seguir instruções. Se a criança apresenta dificuldade... Oi? Seguir passo a passo, né? Seguir um passo a passo, isso. Se a criança apresenta dificuldades em se concentrar em atividades escolares, dificuldade em se relacionar com os colegas, porque aí a gente lembra da insegurança, né? Do não conseguir falar, pronunciar bem. Então, quer dizer, não vou nem chegar perto, porque não vou nem dar oi, porque eu vou falar errado. Se a criança apresenta comportamentos inadequados em sala de aula, que a gente falou no início, que você tinha comentado. Se a criança possui um histórico familiar de dificuldade de aprendizagem. Isso é importante, fundamental. Esse é um tópico bastante importante. Como a gente está falando muito sobre a relação família, quando a família já sabe que essa criança tem no seu histórico dos pais, os pais tiveram, né, algum tipo de dificuldade durante o processo escolar, durante o processo de alfabetização, já é um sinal de alerta, né, porque os transtornos específicos de aprendizagem, que entre eles a gente tem a dislexia, que é a dificuldade para leitura, a gente tem a descalculia, que é a dificuldade para matemática, e a desortografia, que é a dificuldade com a ortografia. Estes transtornos, eles têm um grande percentual de herdabilidade. Então, se eu tenho um pai ou uma mãe, ou alguém da família, né, que teve grandes dificuldades no processo, existe uma grande probabilidade dessa criança ter algum dos transtornos de aprendizagem, né? Então, é bastante importante prestar um pouco mais de atenção quando a gente já sabe que a família carrega esses genes com probabilidade de dificuldade ou transtorno de aprendizagem. Sim, perfeito. E seguindo aqui, número 12, se a criança possui dificuldades em seguir instruções, ok, já falamos. Se a criança apresenta dificuldade em se concentrar nas atividades escolares. Se a criança possui dificuldade de se relacionar com os colegas, já falamos. Se a criança apresenta comportamento inadequado na sala de aula, já falamos. E se a criança possui, ok, um histórico familiar, a gente já falou também. Então é isso. É Sim. Importante lembrar... Fala. Não, pode falar. Depois eu falo. Não, queria só fechar que é importante lembrar que a busca por ajuda especializada deve ser feita o mais cedo possível. Então, você já está vendo aquela criancinha de 3 aninhos, né? Que já não fala um A. Não forma uma frase, uma palavrinha. Ali você tem que já correr. Porque para garantir que essa criança receba intervenções adequadas para o seu desenvolvimento escolar, que seja saudável, né? Que seja no ritmo certo, no tempo certo. Perfeito, Carol. Dentro da sua fala, eu anotei aqui 2 tópicos que a gente pode dar um zoom neles. Primeiro, eu vou pegar esse último que você falou, que é perfeito. Linguagem, desenvolvimento da linguagem. Existem fatores que nós chamamos de preditores para a alfabetização. Então, o que são fatores preditores? É como se fosse o que eu preciso que aconteça antes da alfabetização. O desenvolvimento acontece antes de querer alfabetizar uma criança. Para alfabetizar, não é só ensinar as letras, né? Então, eu preciso de várias habilidades desenvolvidas nessa criança para que ela chegue numa sala de aula e eu comece a ensinar
o alfabeto para ela, os sons das letras, né? Não é assim que funciona, né? Não é no primeiro ano que acontece a alfabetização. A alfabetização também é um processo, né? Como a gente está falando de leitura, para que exista a leitura, tem que existir a alfabetização. Para que exista a alfabetização, eu tenho que ter habilidades preditoras desenvolvidas. E uma dessas habilidades é a linguagem. Então, quando a gente fala de linguagem, a gente está falando de linguagem verbal, oral, e lá na frente a criança vai desenvolver a linguagem escrita. Quando a gente fala de linguagem oral, a família, por isso que os médicos pedem tanto para os pais observarem tanto o desenvolvimento de cada passinho da vida da criança. A linguagem é um fator importantíssimo que está, inclusive, dentro do conjunto de itens que são avaliados quando a gente vai dizer se aquela criança tem um coeficiente de inteligência ok ou não. Então, a linguagem faz parte desse conjunto de habilidades que dizem se aquela criança vamos dizer assim, cientificamente, né, considerada inteligente ou não dentro dos padrões científicos de avaliação. Então, quando a gente fala de linguagem, o que eu preciso observar na minha criança? Se ela começou a falar na idade certa, né? Se ela consegue pronunciar corretamente as palavras, porque tudo que acontece no desenvolvimento da linguagem da sua criança, depois vai repercutir no desenvolvimento da aprendizagem escolar dela, né? Então, um fator que é extremamente importante é o acompanhamento do desenvolvimento da linguagem. Por isso que, muitas vezes, a criança chega lá na frente na escola com dificuldades, e aí a escola pergunta, ou né, a gente vai investigar e verifica que aquela criança teve atraso no desenvolvimento da fala, né? Demorou para produzir frases, troca muitas palavras, fala muito, por exemplo, quando vai falar uma coisa, quando vai falar algo, não chama pelo nome, não nomeia, chama de coisa, aquela coisa, né? Então, isso é uma dificuldade, já denota uma dificuldade de linguagem, ela não saber nomear os objetos. Então, linguagem, desenvolvimento de linguagem é algo que a família pode e deve olhar e acompanhar, porque é um fator importantíssimo preditor do desenvolvimento depois de leitura e escrita. Fundamental. É fundamental. E o segundo ponto, Karina, que você... Antes de você falar o segundo ponto, a mãe poderia também, a mãe que está mais com essa criança poderia estar atenta à linguagem da mãe, né? Quando ela falar com a criança. Normalmente a mãe tem mania, né, de fazer, você quer papá? Né? Então, falar, né, a mostrar essa parte aqui da fonética, né? Como é que fala? A parte articulatória da fala, articulatória, né? Isso. Mostrar bem como se fala, meu amor, tudo bem. Pode falar palavras, né? De bibibi, bobobó, mas com, né, a palavra perfeita, não quer tetê, quer tutu, né? Mas quer papá. A água vira eu quero aí a criança fala e você vai lá e pega a água para ela. Ela acha que aquele negócio chama Isso mesmo. Né? Assim, a linguagem é algo fundamental e é aprendida em casa. Diferentemente da leitura e da escrita, que a aprendizagem é formal, a linguagem é aprendida por observação. Observação e audição, né? Porque a criança vai observar o adulto e imitar, repetir. Então, se você não nomeia corretamente, a criança chama aquilo por um nome que não é o nome correto e você atende ao desejo da criança, você não está educando, você está desestimulando ela, né? Então, é perfeita essa colocação que você fez, Carol, tanto de assim, é claro, gente, quem é que não gosta de ficar com nhenhenhen com uma criança, né? Assim, eu sou tia de 2 maravilhosos
o menino vai fazer 13 anos e eu fico, Luquinhas, meu amor, ai, como a tia te ama. E aí, né, mas você não pode ficar incentivando a criança a chamar algo de coisa o tempo todo, sendo que ela tem capacidade de falar o nome daquele objeto, né? Se você percebe que a criança está com algum problema, por exemplo, a criança no lugar de jogo fala jogo, tem algum ponto ali articulatório da fala que não está ok, e ela precisa passar pela fono para corrigir isso. Né? Porque lá na frente, quando ela for se alfabetizar, ela vai escrever jogo com X ou com CH. Sim. E aí, essa criança é disléxica? Não, essa criança não é disléxica. Ela só não sabe associar corretamente o som com a letra. Ela aprendeu errado, ela não conseguiu pronunciar corretamente aquele som. Né? Então, a gente precisa cuidar muito da linguagem. E o outro ponto que eu ia falar é a questão da atenção, né? Que você falou bastante nos tópicos com relação à dificuldade de atenção. A questão da atenção, ela é um ponto super importante dentro da aprendizagem, porque os autores costumam dizer que a atenção é como se fosse a porta ou a janela para aprender, né? Se a primeira função que é ativada é a atenção, porque para que entre a informação, eu tenho que colocar a minha atenção para aquilo. Então, se a criança não consegue manter a atenção, se dispersa demais, também é importante passar por um processo de investigação para entender se aquilo é algo normal da idade, porque você não quer que uma criança de 5 anos fique 1 hora parada, sentada, prestando atenção, porque isso não é típico da idade, do desenvolvimento normal de uma criança, mas eu tenho um tempo de atenção mínimo para cada faixa de idade. Né? Então, a atenção também é um fator muito importante que a família consegue observar dentro de casa. Né? Então, a atenção, linguagem, são fatores, atenção, linguagem e comportamento, a gente poderia dizer que são fatores importantes para a observação dentro de casa. Perfeito. Karina, 2 mães escreveram, uma escreveu aqui, ó. A minha filha foi diagnosticada com dislexia, não teve dificuldade para falar, minha filha também não teve dificuldade nem demora para falar. Lembrando que cada disléxico, né, tem as suas particularidades, ninguém é igual a ninguém, cada um, né, às vezes fala que nem papagaio, outro, tipo o meu filho, é mudo, a gente chama de zitto, qua in Itália, é mudo, fechado, para arrancar uma coisa dele, eu fico puxando, sabe? Como é que foi na escola? O que você fez? Como é que foi a primeira aula? Como é que foi a segunda aula? Me conta, você fez isso? Para puxar, para tirar, porque senão ele não fala. Então, assim, cada um é diferente. E assim, quando a gente elenca características, nunca é 100% daquelas características. Os manuais diagnósticos, eles têm lá, que eles elencam as características e sempre tem, é necessário ter pelo menos X características destas, não todas, né? Então, quando a gente fala de uma criança com dislexia, não necessariamente essa criança teve atraso na linguagem, no desenvolvimento da linguagem, tá? Então, assim, são sinais sugestivos, mas não significa que uma criança, para ter dislexia, precisou ter atraso no desenvolvimento da linguagem. Perfeito, perfeito, tá bom. E você estava terminando o ponto 2, falando sobre a... Era a questão da atenção, né? A questão da atenção que eu estava comentando, que é um tópico extremamente importante para ser observado. Muitas vezes a gente pensa numa dificuldade atencional já remetendo a um TDAH, por exemplo, né? Que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Mas a desatenção, ela também está presente nos quadros de dislexia, né? Porque faz parte ali desse diagnóstico também. Então,
ao observar um comportamento desatento que seja excessivo para a idade da criança, que cause algum tipo de prejuízo para a criança, é necessário buscar ajuda. Então, a gente recordou que são bastante importantes de observar comportamento, a linguagem, desenvolvimento da linguagem e a atenção, que é a porta, né, a porta de entrada da aprendizagem. Verdade. Karina, eu queria só dar um exemplo da atenção, que é clássico, tanto comigo quanto a Andrea, pode ser que alguma mãe se identifique aqui, é você dar um texto, né? Você está lá, a criança está lendo um texto, e aí de repente alguém entra, ela olha a pessoa. Aí continua, concentra, vai, a pessoa continua lendo, a criança continua lendo, daqui a pouco houve um barulho, aí volta pro texto. Aí, daqui a pouco, um cheiro, ela, tá cozinhando o quê? E aí volta pro texto. Aí terminou o texto, já li, mãe, li o texto, terminou o texto. E aí, o que você entendeu? Nada. Nada. Não entendi nada, mãe. Um esforço para ler, e aí no final não entendeu. Clássico de léxicos e, né, focar em coisas que não tem que focar, em vez de focar na leitura, fugindo sempre da leitura, porque é uma grande dificuldade, né? Porque a carga, o gasto energético que o cérebro faz para fazer o processo de decodificação é muito grande. O nosso cérebro é um cara que não quer gastar energia. Nós somos, a nossa constituição biológica do cérebro, ela é para poupar energia, para a nossa subsistência. E aí vem o ser humano querer inventar esse negócio de ler e escrever. E aí a gente faz o quê? O cérebro quer guardar energia. Sim. Se eu vou fazer uma coisa que vai gastar energia demais, eu vou poupar essa energia, né? Então, aí acontece o processo da desatenção, né? Uhum. Eu gasto energia demais, isso é muito complexo para mim. Dependendo do nível de maturidade daquele cérebro, então quando a gente está falando de uma criança, por exemplo, a criança não tem desenvolvimento cognitivo suficiente para entender que aquilo é importante para ela, que no futuro ela vai precisar. Gente, criança não tem esse negócio de futuro. Futuro é hoje, o que importa é o agora. Né? O futuro é coisa de adulto. Então, né, assim, a gente precisa estar bastante atento a esses detalhes, porque se você começa a observar como esse exemplo que a Carol deu, a criança dispersa demais na leitura, desistir facilmente da leitura, são sinais que a gente vai conseguindo observar no dia a dia e que facilitam essa observação, né, dentro de casa. Sim. Oh, eu sei que não tem nada a ver com a nossa live, mas eu vi que uma mãe escreveu aqui, eu queria só dar uma dica de uma coisa que eu faço com a Andrea. Ela escreveu assim: a minha filha fica assim quando está lendo. Qualquer coisa ela se distrai. Qual foi a solução que eu achei aqui em casa? Você dá 2, 3 parágrafos. Ela lê aquilo. E aí depois aquilo que ela leu, aquilo que ela entendeu, ela vai fazer um desenho, ou um pequeno resumo, ou um pequeno mapa mental. E aí, com uma folha separada, né? A folha do texto e uma folha para você fazer o resumo. E aí, depois ela sai e tal, volta, vê o que é o bolo, o cheiro, a cor do não sei o quê, viu um barulho lá fora, vai na janela, volta. Aí sentou de novo, ok, filha, vamos continuar. Faz mais 5 parágrafos, e aí ela faz um resuminho, ou se não, um desenho do resumo, ou um mapa mental, sai, volta. Comigo dá certo, com o André dá certo, você tenta, a mamãe da... Deixa eu ver aqui, a Delma Maduro. Você tenta, Delma, ver se funciona com você, porque com a gente funciona bem. E aí você sai com o resumo pronto do texto. E aí ela vai ler, ela vai estudar pelo resumo dela. Ela não vai estudar depois pelo textão. Ela vai estudar pelo resumo. E isso você ganha tempo. Sim, a Delma colocou aqui uma estratégia que ela utiliza e ela perguntou se está adequado. Sim, preciso só ver, Delma, se esses 25 minutos é o tempo que a sua filha realmente consegue sustentar a atenção. Se for, tá ok, tá super ok.
ela tendo ou não diagnóstico, tá? A gente não... tudo que serve para uma criança que tenha um transtorno ou uma dificuldade, serve para qualquer criança, né? A gente não usa ferramentas só para crianças que têm dificuldade. A gente hoje tem inúmeras ferramentas que servem para facilitar o processo para todos. E aí, tudo aquilo que for inclusivo vai ser para todo mundo, né? Quando a gente fala de inclusão, o ideal seria usar estratégias que fossem abrangentes para todos. Essa ferramenta que você usa é o método Pomodoro, né? Que é fazer um tempo, e aí existem várias adaptações. Fazer um tempo focado numa atividade de aprendizagem, né? Leitura, escrita, enfim, qualquer tipo de atividade de estudo, faz um tempo, dá uma pausa mesmo, vai tomar uma água, vai dar uma caminhada, vai no banheiro, não é mexer no celular, não é fazer uma outra coisa, é pausa. E aí volta, porque aí a atenção é como se tivesse dado um reset, essa atenção tem uma tendência a estar mais fortalecida, né? É como se a gente desse um ponto final ali, tem um respiro e volta o processo novamente. Maravilhoso. Ótimo. É uma estratégia bem legal mesmo. Tá bom. Fugiu um pouquinho da nossa... Não tem problema. Você quer que eu volte aqui no meu mapa? Porque eu tô com o meu mapa mental. A gente tá seguindo bonitinho. Ok. Então vai. Maravilha. Então, só recapitulando o que a gente passou por né? Qual foi o caminho que a gente fez até agora? A gente falou inicialmente da importância da relação família-escola, né? Que a gente eu e Carol falamos aqui bastante sobre isso, até em outras lives. A importância da observação da família. O que é importante a família observar. Então, basicamente, a gente pode elencar os pontos relacionados a comportamento, tudo aquilo que for relacionado a comportamento, tudo aquilo que for relacionado à linguagem, tudo aquilo que for relacionado à atenção. Ah, Karina, mas e as questões lá no caderno? O que eu preciso observar? O pai e a mãe não são os professores. Então, se a gente ficar aqui passando tudo que você precisa observar, você vai se perder. Tenta focar. Se você observar muito frequentemente um erro sistemático, né, que é um erro que persiste, conversa com os professores. São eles que vão saber se é esperado ou não para aquela faixa etária, tá? Então, isso que é importante a gente passar de, mas não adianta você querer ter uma formação pedagógica que o professor tem, a não ser que você seja pedagogo, profissional da área de educação, né? E mesmo assim, mesmo que você seja um professor, também tem que entender as cadeiras que a gente está sentando. Se você está sentado na cadeira de pai e mãe, você não está na cadeira do professor. Então, o seu olhar para o seu filho é de pai e mãe, né? A gente não consegue sentar em várias cadeiras ao mesmo tempo. Então, o professor, ele está dentro da sala de aula, acompanhando o seu filho no dia a dia, né? Ele vai ter o olhar enquanto professor. Até porque o comportamento do seu filho lá na sala de aula, ele é diferente do que é dentro de casa. Verdade. A relação 1 para 1 é diferente da relação 1 para 30, que é o que uma sala de aula média no Brasil tem, né? Então, é bastante importante a gente ter o olhar do pai e da mãe, porque o olhar do professor já está acontecendo na escola, né? Então, a gente falou sobre todos esses tópicos, e aí a gente chega num ponto de, ok, Karina, Karina e Carol, a gente observei dentro de casa várias questões dessas que vocês colocaram, questões de comportamento, questão de atenção, meu filho teve dificuldades de linguagem na primeira infância, o que eu preciso fazer? A escola sinalizou que é importante a gente investigar melhor. Então, a gente vai começar a falar um pouco aqui de como seria o processo de diagnóstico. Porque quando a gente fala de diagnóstico de dislexia, a gente está falando de um caminho,
e não simplesmente de um único profissional, de uma única ação. Diferente de uma doença, um transtorno, ele é um processo de investigação. A gente está investigando uma série de fatores que estão envolvidos nesta dificuldade. Quando a gente fala específico de dificuldades de aprendizagem, a gente tem, eu poderia primeiro separar em dificuldade e transtorno, né? Que é importante a gente ter essa diferenciação. Dificuldade é algo que é específico e ele tende a ser passageiro, né? Então, a criança, por exemplo, pode ter acontecido algo na família e gerou uma dificuldade para aquela criança. Então, por exemplo, uma perda de algum familiar, a família briga, mudança de casa, mudança de escola, né? Qualquer tipo de situação que venha trazer um impacto para essa criança pode gerar dificuldades. Separação dos pais, né? Então, assim, existem muitos fatores que podem gerar uma dificuldade. E ela surge, ela não é algo que é constante e que tem uma linha que você vai conseguindo puxar desde a primeira infância, desde lá de trás. Os transtornos, eles têm uma característica que envolve, pode ser que os pais tinham essas mesmas características, a criança pode ter uma série de características que você observa desde bebezinho, desde da primeira infância, do início do desenvolvimento da linguagem, depois do início da educação infantil. Então, os transtornos, eles têm uma gama muito maior de características. E por isso que os transtornos são mais difíceis de serem diagnosticados, porque a gente precisa de um leque muito maior de observação, né? Mas é importante entender que a dificuldade é algo passageiro. Se você identifica essa dificuldade, atua sobre ela, ela acaba e vida que segue. O transtorno, ele é um diagnóstico que precisa ser dado, porque esse indivíduo, a partir do momento que você realmente identifica, ele vai ter, se for a dislexia, ele é disléxico para sempre, porque ele nasceu disléxico. Ele não se tornou disléxico, apesar de existir a dislexia adquirida. Peraí que entrou um alarme aqui, eu voltei? Voltei. Nós estamos falando aqui da dislexia do desenvolvimento. Existe a dislexia adquirida, que é quando acontece algum tipo de acidente que a pessoa se torna disléxica por uma questão realmente de trauma no cérebro. Mas a gente está falando de dislexia do desenvolvimento. A criança nasce disléxica, aquele cérebro, as áreas relacionadas à leitura, vamos falar especificamente de leitura, né? Tem o seu desenvolvimento com algum tipo de atraso, e isso gera lá na frente essas dificuldades que a gente está falando. Então, como é que a gente pode resumir isso tudo? O processo de diagnóstico, ele é um caminho, né? E por onde eu começo esse caminho? Primeiro, realmente, com a escola. A escola e a família são os dois primeiros personagens desse processo. A escola e a família já estão fazendo um processo de diagnóstico mesmo sem saber. Por quê? Porque vocês estão levantando características. Vocês estão produzindo o que os profissionais lá na frente que vão atender o seu filho chamam de anamnese. A anamnese é toda a história de vida e desenvolvimento daquela criança. E sem essa história, não existe diagnóstico, né? Então, são os primeiros passos de um diagnóstico. É todo o processo de desenvolvimento daquela criança. Então, os primeiros profissionais que entram, vamos dizer assim, é a escola e a família, né? Porque eles estão produzindo toda a anamnese, a história de vida da criança.
E a partir do momento que a escola e a família, num consenso, né, realmente essa criança precisa de ajuda, por onde a gente deve seguir? Então, vai depender das características que aquela criança apresenta. Por exemplo, a mãe que comentou com a gente que o filho não teve dificuldade de desenvolvimento da linguagem, essa mãe precisou levar o filho no fono? Não. Então, ela não vai por esse caminho. Muito provavelmente, ela vai para o psicopedagogo. A escola provavelmente vai indicar para que essa mãe encaminhe o filho para o psicopedagogo ou para o neuropsicólogo. Então, a própria escola, por já ter uma formação pedagógica, também de outros conhecimentos, né, que envolvem a aprendizagem, de neurociência, etc. Karina, só para te interromper justo nesse momento, então, quanto é importante o PEI, né? O PEI dentro da escola, porque ali mostra a dificuldade da criança, o início ali, uma mini anamnese, do que a criança está passando, o que ele já passou, sobre a família, sobre o pai, sobre a mãe. O quão é importante as professoras estarem colocando em prática, né? Estarem fazendo esse PEI, conhecendo, aprendendo a fazer se não sabem, para que ela possa dar essa informação precisa para a mãe, né? A informação para que a mãe leve para o profissional. E dando um pequeno spoiler aqui, na semana que eu vou fazer Mães que Sabem Ensinar Melhor, eu vou dar para as mães uma coisa inédita que não existe no Brasil, que a gente está colocando aí para alguns vereadores, e eu já mandei. É uma coisa assim, que é um spoiler, né? Não vou falar tudo aqui, mas é um documento usado aqui na Itália, que a professora, a escola preenche, e a mãe leva essa folha, esse documento assinado pela escola, para o médico, para o doutor ou para a profissional. Porque aí a profissional, a psicopedagoga vai ler, vai falar, ok, a criança está com essa dificuldade, a criança está com essa... Ok, vamos começar a trabalhar aqui, vamos ver se é isso mesmo. Né? Porque uma coisa é a mãe falar, outra coisa é a escola falar. Sim. Sim. Dentro do processo, quando, por exemplo, vai para o consultório psicopedagógico, faz parte do protocolo enviar para a escola um formulário para que eles respondam uma série de perguntas, como se fosse uma anamnese escolar mesmo, né? Uma entrevista sobre o desenvolvimento da criança na escola, assim como a família também responde. Né? Tem escolas que preenchem o formulário, tem escolas que a gente faz uma entrevista mesmo, né? Depende da escola, depende de uma série de fatores. Mas, como a gente estava conversando, o primeiro caminho, os primeiros passos rumo a um diagnóstico são as informações que a escola e a família têm, que são fundamentais e que vão dar o caminho que essa família vai seguir. Se essa criança tem muita dificuldade, teve dificuldade, troca de letras na fala, troca de letras na escrita, é muito provável que a escola encaminhe para o fonoaudiólogo, que é um dos profissionais que estão envolvidos no processo de diagnóstico. É importante a gente falar, que eu não falei, que o diagnóstico de transtorno de aprendizagem é um diagnóstico multidisciplinar, ou seja, não é um só profissional. Não é como se você tem, vamos dizer, se você tem um problema no coração, você vai buscar um cardiologista e ok. Mas mesmo assim, às vezes ele vai pedir para você passar por outros médicos, né? Porque ele não é não existe um médico que saiba tudo, apesar de existir o clínico geral, ele não conhece de tudo, né? Existem os especialistas. Assim, no processo diagnóstico da dislexia, existem os profissionais especialistas dentro de cada uma das áreas, e que a gente precisa desses conhecimentos. Então, existem os profissionais que podem participar. Nem sempre estarão todos, mas existem os que precisam participar. Então, normalmente, participam do processo o fonoaudiólogo, porque a dislexia, ela tem muita relação com o processamento fonológico,
que é a forma que a criança recebe este som e processa o som no cérebro. Então, o fonoaudiólogo é o profissional essencial nesse processo. Ou, dependendo das dificuldades que a criança for apresentar, o psicopedagogo, que são os dois profissionais que são, vamos dizer, os mais especializados no desenvolvimento da aprendizagem da leitura. Né? Nós estudamos como funciona o processo de aprendizagem, quais são as habilidades que essa criança precisa ter. E depois, nós conseguimos. Então, esses profissionais participam do processo de investigação, do processo de levantamento de hipóteses se existe ou não a dislexia. E lá na frente, a gente consegue ajudar a dizer se tem ou não a dislexia. Além do fono e do psicopedagogo, porque como que a gente ajuda? Aplicando testes na criança, né? São aplicados testes, e aí entra uma parte da avaliação que a gente chama de quantitativa, que eu preciso de números. Eu não faço uma investigação com base em achismo. São números, são dados que são comparados com população pesquisada, e a partir desses resultados a gente consegue analisá-los em conjunto e dizer se essa criança tem ou não características que podem sugerir o diagnóstico da dislexia, né? Então, assim, esses dois profissionais são importantíssimos. Um outro profissional que é extremamente importante é o neuropsicólogo. O neuropsicólogo, que normalmente é um psicólogo de formação, que faz uma especialização em neuropsicologia. Esse profissional é aquele que vai fazer o que a gente chama de avaliação neuropsicológica. Acho que a maioria das pessoas conhecem essa avaliação quando a gente fala de avaliação da inteligência. A avaliação neuropsicológica, ela vai possibilitar que os profissionais eliminem outras possibilidades para essa criança. Que, quando a gente fala de dislexia, a gente não pode ter uma criança com um QI abaixo da média, né? A gente precisa ter um QI normal. Os disléxicos, que agora eu não tenho a definição de cabeça, mas a definição dos órgãos internacionais é mais ou menos assim, que a dislexia é uma dificuldade inesperada no processo de aquisição da leitura, apesar do nível de inteligência estar adequado. Todo disléxico tem um QI, que é o coeficiente de inteligência, dentro da média ou acima da média, né? Eu tenho um paciente meu que eu participei do processo diagnóstico, né? Ele veio para mim primeiro, para fazer a avaliação psicopedagógica. Então, olha como foi o caminho. A família veio até mim pelas queixas escolares, eu fiz a minha avaliação e eu indiquei fazer o neuropsicológico e o acompanhamento com a fono. Né? A partir daí, foi feito a avaliação neuropsicológica e como ele já tinha mais de 10 anos, foi o médico, né, com a avaliação neuropsicológica, com o QI dele, que é acima da média, ele juntou com a minha avaliação e a avaliação neuropsicológica, aí sim foi dado o diagnóstico, né? Então, assim... O médico que você fala foi um pediatra? O neuropediatra. O neuropediatra. E aí, assim, por isso que a gente fala, não tem um único caminho. Depende de qual é como se fosse o trajeto para sua casa, né? Você pode ir por vários caminhos que você vai chegar na sua casa. Depende do caminho que você optar. Então, no caso da dificuldade, né, dos transtornos de aprendizagem, esse caminho vai ser direcionado pela escola, normalmente, ou
Ou se o pai realmente percebe isso e a escola não sinalizou nada, procure, por exemplo, um fonoaudiólogo especializado em aprendizagem. Não é qualquer fonoaudiólogo, porque os fonos também são especializados nas suas áreas de atuação. Tem fono que é só de fala, tem fono que trabalha em hospitais, por exemplo, tem várias especializações. Então, tem que ser um fono específico em aprendizagem. Ou um psicopedagogo. E aí, a partir dessas avaliações, estes profissionais conseguem dar o caminho. Né? E aí, um ponto importante que eu acho que eu também não falei lá atrás. Quando eu falei sobre a questão da avaliação da inteligência, né? Por que eu preciso avaliar a inteligência do meu filho para saber se ele é disléxico ou não? Porque a investigação do transtorno de aprendizagem, ele é um diagnóstico por exclusão. Eu vou excluindo tudo aquilo que não está. Eu preciso investigar vários pontos e vou excluindo fatores para chegar lá no final. Essa criança tem audição ok? Então, tira esse item da lista. Essa criança, desenvolvimento de fala ok? Tira esse item da lista. Né? Eu preciso excluir vários itens, e aí, se eu excluir tudo, a inteligência está ok? Se lá no final tiver tudo ok, e ela tem dificuldades expressivas no desenvolvimento da leitura, aí, depois de fazer um processo de intervenção com essa criança, eu consigo dizer que ela tem dislexia ou não. Né? Então, é um processo de exclusão. Eu vou tirando do meu caminho os fatores que me impedem de chegar no diagnóstico. Por que eu preciso disso? Porque se essa criança é avaliada, o QI dela, e ele é abaixo da média, é limítrofe, por exemplo, essa criança, ela pode ser um deficiente intelectual e não um disléxico. Sim. Entendeu? Então, assim, existem outros fatores. Eu preciso, por exemplo, o fono, ele pode, por exemplo, solicitar uma avaliação do processamento auditivo, porque essa criança pode estar com uma questão de dificuldade para processar as informações sonoras. E a partir daí, eu não consigo entender os sons, e na hora que eu estou lendo, eu não consigo falar, não consigo pronunciar corretamente. Ou eu posso ter um problema de visão, né? Então, são muitas as questões que você tem que tirar do caminho para poder realmente dizer se essa criança tem dislexia ou não. Então, por isso que a gente chama de diagnóstico por exclusão. São excluídos os fatores e, a partir daí, se ficarem lá só as características efetivas da dislexia, aí sim é possível dar o diagnóstico da dislexia. Perfeito. Então, eu não sei se você quer colocar alguma coisa agora, Carol. Sim. Não, eu só queria falar uma coisa. Então, essa coisa de... Porque já aconteceu algumas mães me escreverem, e essa coisa de... sem passar por uma equipe multidisciplinar, o neurologista escreveu criança com dislexia, colocou o laudo, colocou lá no CID-F81 e beleza. Mas e aí? A criança não passou por uma equipe multidisciplinar, ela não fez toda essa triagem aí. Então, a gente pode dizer que está errado, né? Vamos levantar a orelha porque tem alguma coisa aí que não está certa. Exatamente. Um fator bastante importante é assim, existe idade certa para fazer um diagnóstico da dislexia, desse passar por esse processo? Sim, existe. O que acontece? O que é preconizado hoje por todos os estudiosos da área é buscar uma investigação precoce, né? Para qualquer tipo de dificuldade. Isso a gente pode falar para qualquer tipo de transtorno, na verdade. Um autismo, a deficiência intelectual acaba sendo mais evidente em alguns sentidos, né? Mas, por exemplo, autismo, transtornos de aprendizagem, TDAH, todos eles
é importante, o quanto antes de iniciar o processo de investigação, mais rapidamente os pais conseguem dar o suporte que aquela criança precisa, e quando chegar na idade correta para diagnosticar, aí é dado o diagnóstico. Existe uma diferença em identificar precocemente e diagnosticar. A identificação, ela pode acontecer precocemente. Então, por exemplo, eu posso identificar sinais na criança já na educação infantil, né? Então, eu posso identificar sinais, mas eu não posso dar o diagnóstico para esta criança. Por quê? Porque ela precisa, primeiro, ter tido oportunidades de aprendizagem. Segundo, ela precisa ter o amadurecimento neurológico suficiente para ter aqueles aprendizados consolidados. E ela precisa também poder ter a intervenção nas dificuldades que ela apresenta. Se ela não passa por esses processos, eu não estou dando oportunidade para ela evoluir naquelas dificuldades. E eu posso, erroneamente, dizer que uma criança com 6, 7 anos tem uma dislexia, sendo que o cérebro dela não está preparado ainda, né? E ela não passou pelo ciclo inicial de alfabetização, que só se encerra ali por volta do 3º ano aqui no Brasil, né? E até separei um livro, eu tinha falado para Carol, que eu separei um livro que é do Laboratório Lida, e que fala exatamente isso pra gente. Eles falam aqui que o diagnóstico de dislexia deve ser confirmado apenas quando o escolar completa 8 anos, 11 meses e 29 dias de idade, porque é o final da idade que ocorre a maturação de áreas relacionadas com a leitura. Então, eu não posso, não é correto diagnosticar uma criança antes dessa idade, mais ou menos 8 anos e meio, 9 anos, vai arredondando, né? Eu posso investigar antes, eu posso proporcionar para essa criança intervenções que eu posso trabalhar com a criança para melhorar as dificuldades dela, mas eu não posso diagnosticar antes desta idade, não é correto. Perfeito. Bom deixar claro aqui, porque às vezes as pessoas se confundem e às vezes as pessoas não sabem, não têm essa informação. Então, ótimo deixar bem claro aqui essa informação. Perfeito. Sim. E a gente já está caminhando para o final da live. Para o final? Falta pouco, gente. E eu acho que a parte final, eu escrevi aqui um pedacinho sobre nós pais não devemos ter medo de todos esses profissionais envolvidos, né? Ou muitas vezes eu ouço, meu marido, ele não quer gastar, sei lá, R$600 ou R$700 para fazer uma consulta. Ele não quer fazer a intervenção, pagar R$200 cada sessão. Então, o importante, eu acho que aqui não chega nem o fator econômico ou privado ou o Estado, para onde eu vou para o hospital público ou não. O importante é você ter essa consciência, esse passo a passo aqui que a Karina trouxe para você, mostrar isso para o seu marido, mostrar que é real a dislexia, que existe essa dificuldade, se sua filha ou seu filho está tendo essa dificuldade, e não tenham medo, vão passo a passo, não dá para fazer tudo, uma bateria de médicos e de exames em 1 mês e depois a intervenção em 6 meses, façam passo a passo, o importante é fazer, não tenham medo de iniciar. E esse canal aqui é justamente para mostrar para você, mãe, que você tem como intervir, você tem como ir atrás de profissionais ótimos como a Karina,
que ela é uma pessoa maravilhosa e tem dado aqui um rico contributo na internet. Então, não tenham medo de se envolver com os profissionais, não tenham medo de ir atrás. É importante que você dê o primeiro passo, você mãe, né, para o sucesso do seu filho. E é tão breve, né, Karina? Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio, são quantos anos? É tão breve esses 3 ciclos. Daqui a pouco seu filho já está na universidade, não está com dificuldade de leitura, não tem mais dificuldade, né, em formar aí um texto, porque você interviu, você correu antes e você ajudou esse seu filho nessa caminhada com a dislexia. E o quanto isso é para a vida, né? A gente não está falando somente da escola, a gente está falando da vida, né? Essa criança, ela precisa da leitura para viver em sociedade. Senão, você dificulta completamente depois a vida profissional dessa pessoa. E para qualquer tipo de profissão que ela tiver. Porque uma das dificuldades são as trocas das letras e das sílabas. Se você, uma letra, existe até um livro, eu tenho esse livro aqui, o título do livro é Uma Letra Muda Tudo. Se você parar e prestar atenção, uma letra em muitas palavras muda completamente a palavra. Sim. E uma palavra errada em uma frase muda completamente a frase. Verdade. Então, você está falando da vida de uma criança, né, de um adulto depois. Então, esse processo de acompanhamento, de investigação, de buscar entender, para além de um diagnóstico, é buscar entender o que está acontecendo e como você pode ajudar o seu filho, né, para que lá na frente você possa, com diagnóstico ou sem diagnóstico, se for só uma dificuldade, ótimo, resolveu. Se for um transtorno, também tem como melhorar. E muito, né? Muito. Tem uma possibilidade de evolução gigantesca. A Cláudia está perguntando qual é o nome do livro. Se é o último que eu falei, é Uma Letra Muda Tudo. É um livro de atividades, realmente, que eu uso para intervenção com algumas crianças, que tem várias atividades onde você muda uma letra só na palavra e muda completamente a palavra. Então, por exemplo, gota e bota. Você mudou uma letra só, né? E aí muda a palavra completamente. Sim. Então, folha e rolha é uma letra que muda. A palavra é outra, né? Então, existe muito a se fazer pelas crianças. Só é preciso saber qual é a dificuldade que a criança tem. Os profissionais estão aí, que é o que a Carol estava falando, né? Não precisa ter medo do profissional, né? E assim, gente, uma coisa que eu já falei, eu acho que na outra live, não deu certo com aquele profissional, troca. O profissional é técnico demais para você, troca. Conversa com ele. Fala, olha, você pode falar numa linguagem mais tranquila, que eu possa entender melhor? Se não for a linha daquele profissional, se você não se identifica, troca de profissional. Ai, Karina, eu tô cansada, já fui por vários profissionais. Eu sei que é cansativo, eu sei que é estressante esse processo. A Carol mesmo precisou passar por isso, né, Carol? De trocar de profissional, porque não deu certo, e logo ela conseguiu encontrar um, né? Por isso que hoje é muito fácil a gente conseguir indicação de profissional através de amigos, através de redes sociais, acompanhando profissionais pelas redes. Hoje está muito mais fácil, né? Você conseguir boas indicações. Então, não desistam, né? Não desistam e sigam pelo caminho, que o que realmente importa é você fazer o máximo que você puder para que essas dificuldades que você visualiza na sua criança possam ser superadas. Né? A Cláudia, ela fez o curso comigo. Ela é uma fofa aqui. O curso com a Carol foi maravilhoso para mim. Eu não sabia como ajudar meu filho. Ai, que fofa. Beijo. Olha, ela é uma fofa. Que maravilha. Que legal. Bacana demais. Ai, mas eu quero te agradecer demais, Karina, por essa live. Foi assim, imagina, super, assim, informação mais do que top, aquela informação assim super mega
produtiva e tudo de bom? Foi essa informação, foi essa live, foi maravilhosa. Eu penso que muitas mães aqui que estão nos acompanhando seguramente entenderam a informação e captaram aí o que a gente quis passar, esse processo, né, esse passo a passo. A Cleide falou, amei. Ai, que bom, Cleide. Ai, que bom. Gratidão, Cláudia, que bom, a gente fica contente por isso. E Karina, fala pra gente onde você tá, a sua clínica, como é que o pessoal pode te contatar? Pode me contatar. O meu Instagram, eu tô meio paradinha nele. Mas eu prometo que eu tô com um projeto em desenvolvimento, aí eu parei ele um pouquinho, mas vou retomar. Eu tenho muito no meu coração a vontade de trabalhar com as famílias, ajudando com as dificuldades, ajudando a entender melhor tanto as dificuldades de aprendizagem, como efetivamente o que fazer com os filhos, né? Tenham dificuldade ou não, porque o psicopedagogo trabalha com a aprendizagem, né? Não é só com a dificuldade. Sim. E os pais também precisam de muita ajuda, porque quem precisa de ajuda é o filho, mas quem ajuda é o pai e a mãe, né? São os pais. Verdade. Mas assim, se quiser me procurar pelo Messenger lá no Instagram, ou na minha bio tem o meu WhatsApp, pode me procurar por lá. Eu atendo aqui em São Paulo, capital. Eu atendo num consultório que fica na região do Cambuci e atendo em um outro que fica aqui perto do metrô Praça da Árvore. Atendo online também, mas quando a gente fala de avaliação é algo que aqui no Brasil, eu sei que na Itália já está mais avançado, né? Mas aqui a gente faz presencial. Preferencialmente presencial, né? Por conta dos instrumentos, por conta de uma série de fatores. Mas é só me procurar lá que a gente se fala e o que eu puder ajudar, com certeza estou à disposição sempre. Perfeito, obrigadão. Eu queria deixar um beijo também para Eli. Eli é uma outra aluna minha. Beijo, Eli. Chegou tarde. Depois você vê a live, vai ficar gravada. Obrigada, pessoal. Obrigada a todos que participaram, mas principalmente obrigada, Karina. E para quem não sabe, semana que vem vai começar a semana das mães que sabem e ensinam melhor. Será uma semana de curso, é um curso, vamos dizer assim, online, gratuito. E se você ainda não se inscreveu, tem um link, e tá em azul, um link na minha bio, você só clica ali naquele link e pode se inscrever, escrever seu e-mail e depois entrar no grupo de WhatsApp. Hoje, o nosso grupo tem um grupo, uma comunidade, já está aberta, já estamos conversando, interagindo, escrevendo, e vai ser muito gostoso. Eu vou passar muitas informações aqui da Itália, alguns métodos que a gente usa e que dá certo, deram certo com meu filho, dão certo porque deram certo comigo também. Então, eu espero que vocês participem e também chamem outras mães, chame a vovó que cuida do seu filho, que ajuda ele a fazer a lição de casa. Vai ser um momento muito gostoso e eu digo que esse projeto não é meu, esse projeto é de Deus, é um sonho dele que colocou no meu coração e eu estou passando avante aí para todas as mães no Brasil. Obrigada, Karina. Um beijo. Imagina, eu que agradeço. Um beijo para todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.